Bíblia aí, porque vocês precisam. Ô, Jesus, que isso? Ah, o Marcelo tá gravando a aula. Falei, gente, alguém poliglota entrou aqui, né? Então, assim, todo mundo pega a Bíblia aí que vocês vão me ajudar na leitura. E o Ivan vai ser o cara do Mateus 24, tá bom? Ô, Gui Viola, abre aí em João 14:3. Gui Viola, João 14:3. Como eu comentei, essa aula diz respeito à volta de Cristo, tá bom? Ô, Ivan, você só prepara o Mateus 24 aí, pode fechar o microfone, que quando eu te der o toque e o versículo aí você lê. Então, a aula de hoje diz respeito à volta de Cristo. Uma coisa que a gente precisa botar na cachola é o seguinte: da mesma forma que Cristo Jesus nasceu nesse planeta, nessa terra, e subiu aos céus, ele vai voltar. Então, assim, imagina Jesus Cristo, a pessoa que caminhou na terra, fez os milagres, um dia ele vai voltar. Agora, neste momento, enquanto eu falo, ele está no céu, entendeu? E quando a gente fala que Cristo vai voltar, é que essa pessoa em corpo, né? É um corpo glorificado, é um corpo transformado, ele vai voltar para reinar e julgar a terra. E o primeiro texto que a gente vai ler hoje que fala sobre isso é esse que o Gui vai abrir e vai ler aí, que é João 14:3. Manda a bala, Gui. Tá. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Legal. Jesus está falando para os discípulos que ele vai voltar. É algo que ele prometeu. Aí a gente pensa, mas será mesmo que ele vai voltar? Será mesmo? Será que não se enganou? A gente precisa lembrar que no Antigo Testamento tem muitas profecias a respeito do nascimento de Cristo, da vida de Cristo, do sofrimento de Cristo e da ascensão de Cristo, né, quando ele voltou para o céu. Aí, poxa vida, todas essas profecias a respeito de Jesus, elas se cumpriram, não é? Jesus disse que curaria, né? Na verdade, ele disse que tinha capacidade de curar e curou. Ele disse que perdoaria pecados e perdoou. Ele disse que morreria e ressuscitaria. E isso aconteceu. Ele morreu e ressuscitou. Então, todas as profecias se cumpriram. O que Jesus disse se cumpriu. Então, por que duvidar das palavras de Jesus quando ele disse: Olha, eu vou voltar? Estão entendendo? A questão é: se tudo o que estava previsto aconteceu, se o que ele falou a respeito dele mesmo também se cumpriu, então a gente não tem motivos algum para duvidar que um dia ele vai voltar, beleza? Mateus, agora vamos para o Ivan. Mateus 24:36. O Ivan não vai sair do capítulo 24, mas só vai mudar os versículos. Ele vai ler agora o 36, porque uma pergunta que surge é: beleza, ele vai voltar, mas quando que ele vai voltar? É uma pergunta boa de se fazer, não é não? Então, vamos ver o que o 36 fala. Manda bala, Ivan. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Eita, pega. Ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Claro que os discípulos perguntaram para ele, né? Poxa, Jesus, o senhor está falando aí de tantas coisas que irão acontecer no futuro? Tá, mas quando isso vai acontecer? Ele vai falar, ó, aí ele diz, olha, quanto ao tempo determinado, ninguém sabe, né? Nem os anjos sabem. Então imagina, né? Você é um anjo que está lá trabalhando para Deus, sabe que uma hora o negócio vai ferver, que o bicho vai pegar lá na terra, cheio de curiosidade, mas eles não sabem. Embora a gente não saiba quando exatamente, né? E tem gente que até brinca, né? Que ele não marcou nem data e nem horário, porque senão os crentes iam tudo chegar atrasado, né? Eu acho que o pessoal da Central não, porque tudo que acontece na Central é bem no horário, né? Mas tem muita igreja aí que começa com 10 minutos de atraso. Eu já fui em culto que começou com 40 minutos de atraso. Eu quase fui embora, né? Então imagina, né? Jesus marca o horário e todo mundo perde. Mas isso aí é piada.
Então, mesmo que a gente não saiba o horário, a gente tem indícios, né, que a coisa tá se aproximando, né? E algo que a gente precisa saber é o seguinte: o primeiro indício é que a volta de Cristo vai acontecer depois da grande tribulação, tá? Eu acho que nós estudamos isso na lição 5, falando a respeito da grande tribulação. Vamos voltar para o Ivan? O Ivan vai ler os versículos o versículo 21 e 22, porque vai falar a respeito da grande tribulação. Manda bala, Ivan. 21 e 22. Isso. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aquele dia sido abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Legal. Gente, a pergunta é: o que é uma tribulação? Nesse sentido aqui que o texto está colocando, né? Tem a ver com perseguição religiosa, tá? Então, assim, uma tribulação que a igreja passa tem a ver com a perseguição. Uma grande tribulação, que é igual o que o texto fala e a lição aqui trata, é de uma perseguição aos cristãos intensificada, muito grande, muito séria. Agora eu quero escutar de vocês. Vocês já ouviram falar e em qual lugar do mundo que existe perseguição aos cristãos? Já ouviram falar? Gabriel Cardoso, você se lembra de algum país, alguma história que você já ouviu falar sobre perseguição aos cristãos? Eu já ouvi mais das regiões na África, Oriente Médio, um pouco na Ásia. É, é. Algum país em específico que você se lembra? Eu acho que é mais a região do Oriente Médio, né? Não tem muita distinção. Sempre houve que estão bombardeando as igrejas e destruindo essas coisas. É verdade. Ô, Rebeca, você já ouviu falar sobre isso também? Se sim, você se lembra de algum país? Não, não, nunca. É. Então, o Gabriel, ele está correto. Lá no Oriente Médio, na Síria, a Síria é o Oriente Médio, né? O Oriente Médio é o meio do Oriente. Ah, na Síria, até 2014, o grupo ISIS, né, Estado Islâmico, estava muito forte lá. E eles matavam os cristãos. E aqui cristão, coloca na conta aí, né? Católico, evangélico, copta, que são outros tipos de cristãos, né? Então, não só na grande tribulação você vai ter uma perseguição aos cristãos, mas quando a gente olha para a história toda, os cristãos sempre foram perseguidos. Então você tem perseguição, como o Gabriel comentou, no Oriente Médio, você tem na China, até um tempo atrás, umas semanas atrás, ah, houve vandalismo nas igrejas do Chile. Via e mexe aqui no Brasil, as igrejas elas são pichadas. Então, você tem níveis de perseguição, né? Você pode ter uma perseguição na sua escola simplesmente por você ser crente. Ah, a Larissa. A Larissa acabou de entrar. Bom dia, Larissa, tudo bem? A Larissa é crente. Ah, ela não faz isso, não faz aquilo. Até chegando ao ponto de uma igreja ser vandalizada, até o ponto das pessoas baterem no cara só porque ele é crente, até o ponto deles matarem a pessoa, né? E isso acontece nos países que nem o Gabriel comentou. Só que quando a gente olha para a grande tribulação, é uma perseguição generalizada. Então, é uma perseguição que vai acontecer no Brasil, onde hoje não existe. Nos Estados Unidos, onde eles, né, se gabam bastante da liberdade. Na Europa, em todos os lugares. Tá? Ah, e vai ser um momento bastante tenso. Só que a esperança que a gente tem
como a leitura que o Ivan fez, é que esses dias eles serão abreviados, eles serão encurtados. Então, a Bíblia dá a entender que a igreja vai passar por esse momento difícil, mas não vai durar para sempre. E logo depois, Jesus interrompe esse momento de sofrimento e resgata o seu povo, tá bom? Mas tem um outro detalhe também. Larissa Ferres acabou de entrar aí. Larissa, hoje a gente está lendo bastante versículos, né? E o Ivan está responsável por Mateus 24. Ele vai ficar lendo para a gente. Mas eu vou pedir para a Larissa abrir em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. E nesse texto que a Larissa vai ler, vai falar a respeito do anticristo. Porque, como a gente está perguntando, né? Na verdade, a gente está respondendo quando tudo isso vai acontecer, quando que Jesus vai voltar. Então, em primeiro lugar, oficialmente a gente não sabe. Em segundo lugar, ele só volta depois da grande tribulação. Em terceiro lugar, ele só volta depois que o anticristo se manifestar, que é o texto que a Larissa está abrindo aí. Se você achou, Larissa, pode ler, por favor. Segunda Tessalonicenses o quê? 2, de 1 a 4. Tá. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não deixem demover facilmente seu modo de pensar. Nem fique perturbado. Ai, calma aí. Peraí, vou ligar a luz. Tá. Que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar. Nem fiquem perturbados, que por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E seja revelado que o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Beleza, valeu. Então, é legal que a igreja lá de Tessalônica era uma igreja bastante preocupada quanto à volta de Cristo, né? E aí, quanto ao dia do Senhor. Quando você lê na Bíblia a respeito do dia do Senhor, pode ter certeza que ele está falando a respeito da volta de Cristo. E nessa volta é quando ele vai recolher, né? Ele vai arrebatar a sua igreja e punir os ímpios, né? E era uma igreja bastante preocupada quanto a isso. Mas Paulo fala o seguinte: olha, fiquem tranquilos que o dia do Senhor não chegou ainda. Ele vai chegar, mas ele não chegou. E uma evidência, algo que precede, que vem antes da vinda do Senhor, é o aparecimento do anticristo. E aqui, na nossa lição, não vai tratar a respeito da pessoa do anticristo? Não, já tratamos. Quem tratou disso, se eu não me engano, foi o Ivan, né? O Ivan falou a respeito do anticristo, então sobre isso daí vocês já estão... aqui, ó, lição 5, né? A identidade do anticristo. Eu me lembro que o Ivan comentou que, muito provavelmente, o anticristo é mais um sistema, uma forma de governo do que propriamente uma pessoa física, né? Então, esse governo, essa forma de imposição, essa forma de dominação vai se manifestar e aí depois Jesus vem. Aí a gente vê também, nós aprendemos também que Jesus irá destruir o anticristo, né? Então, olha só como as coisas se encaixam, né? Você tem, então, um período de tribulação e durante esse período o anticristo está se manifestando, está perseguindo, está oprimindo a igreja. Jesus, então, vem e destrói o anticristo, tá? E é bem legal saber que, embora a igreja vá passar por um momento difícil, no final Jesus Cristo vence, tá bom?
Agora, uma outra pergunta a ser respondida. Beleza, Jesus volta. Mas como ele volta? Como que vai ser essa, essa volta? Será que ele volta escondidinho? Será que ele volta... Tem gente... vou contar um segredo para vocês. Tem religião que diz que Jesus voltou de forma secreta. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Se eu não me engano, os adventistas creem dessa forma, que Jesus voltou de forma secreta, oculta. Tipo, ele voltou e ninguém viu, entendeu? Mas olha só, agora vamos voltar para o Ivan. Mateus 24, Ivan, versículos 23 a 28. Vai falar o jeito, a forma que Jesus vai voltar. Mateus 24, né, versículos 23 a 28. Aí você vai reparar que não foi tão secreto assim, não, a volta de Cristo. Manda bala, Ivan. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Perfeito. Olha só, esse texto aí, se você acompanha a leitura, se você prestou atenção, a partir do 23, ele vai falar assim, né? Se então alguém dizer, olha lá fora está o Cristo. Não, nossa, cara, Cristo está lá na padaria. Tipo, né? Não, eu estava lá fora, eu vi Cristo no campo, ele está caminhando na rua. Não acredita nisso. Sabe por quê? Porque quando Jesus aparecer, você leu até o 28? Ah, foi. Quando Cristo aparecer, gente, todo mundo vai ver. Não vai ter necessidade de alguma pessoa sair avisando. O versículo 27, que o Ivan leu, diz o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo mundo vai ver. E aí ele fala, olha, se alguém ficar falando, ó, Jesus voltou, tá lá na esquina, provavelmente é mentira, é um falso Cristo. Tem gente que se declara Jesus Cristo. Pergunta, vocês já viram na televisão alguém dizendo que é Jesus Cristo? Ô Gui Viola, você já viu alguém falando que é Jesus Cristo na televisão? Já, um monte de gente. Já. É. Meu, tem um cara, é piada, tem um cara que mora no sul, acho que ele é de Santa Catarina, esses lados aí, um cara chamado Henri Cristo. Larissa, você já ouviu falar desse cara? Então, é aquele um que anda numa Kombi, eu acho? É esse? É. Já. Olha, sinceramente, eu não sei. Então, mas, às vezes, no início eu achava que esse cara era um tipo de um comediante, entendeu? Depois eu comecei a achar que ele era meio louco. Porque ele realmente acha que é Jesus. E o pior de tudo é que tem gente que segue ele, né? Ele tem os discípulos, né? As discípulas. Eu fiquei sabendo que tem uma igreja lá no sul e o povo frequenta a igreja, sabe? Então, o pior de tudo é o cara que acha que é Cristo. Pior do que ele são as pessoas que seguem esse cara, né? E quando a Bíblia está falando, olha, se alguém disser que viu Cristo, não acredite. Porque, cadê, ó? 24, olha só o 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas,
que realizarão grandes sinais e maravilhas. Então, mesmo, olha só que doideira, olha só, mesmo que esse Cristo, olha o que eu vou falar, presta atenção, mesmo que esse Henrique Cristo curasse, multiplicasse pães, caminhasse sobre as águas, mesmo se ele fizesse isso, mesmo assim, ele não seria o Cristo verdadeiro. A Bíblia está falando que esses falsos cristos teriam a capacidade de fazer milagres, sinais, maravilhas. Mas a volta do Filho do Homem não seria desse jeito. Vai ser um evento cósmico, no sentido assim, ele vai aparecer no céu, vai se manifestar, vai ser grandioso, vai ser majestoso. Ele não vai ficar andando de Kombi. Ele não vai ficar andando de Kombi. Tá entendendo o que eu tô falando? Larissa, você entendeu? Larissa? Então tá bom. Muito bem, fica registrado aí para a próxima geração. Gente, ó, esse cara é um doido. E todos os outros que se declararam cristos, ou eles são doidos, né? Ou eles são enviados de Satanás. Não tem outra possibilidade, tá? Muito bem. Algumas características que na leitura que o Ivan fez, que a gente pode constatar a respeito da volta de Cristo. Primeira coisa a respeito da volta de Cristo, que é uma volta repentina. O versículo 27 e o 28, ele fala de relâmpago. Ele fala algo que é algo rápido, né? E você terá sinais. O versículo 28, ele é meio esquisito, né? Porque ele fala assim, onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Meu, quando você bate o olho no céu, você vê um bando de abutre, o que tem embaixo da onde eles estão voando? Gabriel Cardoso, você já viu um bando de abutre voando ou na beira da estrada? Você já viu? Já vi. Normalmente, se você vê o abutre na beira da estrada ou voando, o que tem ali perto? Normalmente tem um corpo de animal, mas pode ser uma Isso. pessoa. Exatamente. Eu, graças a Deus, e também não quero ter essa experiência, né? Eu nunca vi nenhum abutre comendo uma pessoa morta, né? Mas animal morto é muito comum. Então, essa comparação que Mateus está fazendo. Se você olhou, viu um abutre, cara, tem cadáver lá. Quando você olhar para o céu e vir Jesus com toda a sua glória vindo, cara, é Jesus voltando. É um sinal inequívoco. Não tem como ser algo secreto e escondidinho, tá? Vamos ler outro texto? Ô, Gabriel, já que eu estou falando com você, você não leu ainda não, né? Lê para mim Atos... não, você já leu. Você leu ou não leu? Já me confundi. Eu ainda não li, não. Então abre lá em Atos 1:11. Atos 1:11. 1:1:1, né? Atos 1:11. E aí a gente vai ver que Jesus vai voltar de forma corpórea, né? Eu já mencionei isso. É porque tem gente que fala, não, Jesus vai voltar em nossos corações. Não, Jesus vai voltar de forma secreta, como eu já mencionei. Não. Atos 1:11 crava, prova, né? É o texto que testifica isso, que Jesus vai voltar em carne e osso. Atos 1:11, manda bala. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Exatamente. Olha só, o Galileu, ali é um anjo falando. Gente, vocês estão olhando para cima, assim? Porque assim, Jesus ele ressuscitou, ficou 40 dias na terra, e aí ele estava dando umas instruções para todo mundo, e ali em Atos tem uma multidão de 500 pessoas olhando para Jesus, de repente ele começa a subir para o céu, e a galera, olha, tá subindo, subindo, e ficam lá, babando, né? Ai, subiu. Aí, de repente, um anjo aparece e fala assim, gente, vocês estão olhando para cima aí.
Saibam que da mesma forma o Galileu, né? Jesus Cristo subiu, da mesma forma ele vai descer. Então ele subiu em carne e osso. Ele vai descer em carne e osso, tá? Então isso é bastante interessante, isso é muito, muito legal. E quando ele voltar, aí o Ivan vai ler o versículo 30. Ivan, lê o versículo 30, por favor. A gente vê que ele vai voltar de forma triunfante, de forma gloriosa, ele vai voltar de forma majestosa, entendeu? Não vai voltar igual. Não vai mandar um e-mail para você, não vai mandar um zap, né? Ele vai voltar arrebentando, meu querido. Vai ser uma coisa linda de ver. Versículo 30, Ivan, lê lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Todos os povos verão. Brasileiro vai ver, indiano vai ver, congolês vai ver, sul-africano vai ver, havaiano vai ver, japonês vai ver, né? Marciano vai ver. Não, marciano não. Eu acho que não tem marciano, né? Então, assim, ele vai voltar com muito poder e muita glória, majestade. É fogo, é raio, é trovão, é trombeta, e o povo vai, o chão vai tremer e o bicho vai pegar. Tá entendendo? Vai ser um negócio da hora de ver. E por que que alguns vão lamentar? Por que que você acha, Rebeca, por que que você acha que alguns Rebeca, por que você acha que algumas pessoas vão olhar o Filho do Homem chegando e vão falar: Meu Deus do céu, que tô lascado, tô ferrado, e vão começar a lamentar? Por que você acha que a pessoa vai lamentar? Então, eu acho que é porque, tipo, a pessoa não tem uma fama muito boa, por isso que vão olhar pra ela e já vão ter essa impressão, sabe? Eu acho isso também. Eu acho que essa pessoa que não tem fama muito boa vai lamentar quando vir Jesus, porque ela não creu em Jesus, né? É como se ela tivesse ido na igreja e ela tivesse aprendido: Ó, Jesus vai voltar. E a pessoa falou: Né, vai voltar nada não. E ela foi avisada: Ó, Jesus vai voltar, se prepara, Jesus vai voltar. Ah, vai voltar nada não. Isso aí só da corachinha, da carochinha. Da carochinha? Da corachinha. Enfim, é história para boi dormir. E de repente, Jesus volta. E ela não estava preparada. E aí é dureza, né? A pessoa deveria ter crido, deveria ter se arrependido dos pecados e não fez nada. Então, Jesus ele vai voltar de forma gloriosa, majestosa, da hora, entendeu? Vai ser um evento legal. Guilherme Viola, perguntinha para você, pergunta básica, Guilherme Viola. Por que você acha que Jesus vai voltar? Cortou, repete aí, por favor. Cortou, né? Por que você acha que Jesus vai voltar? Ele vai voltar pra salvar todos aqueles que creem nele, né? Uhum. Exatamente. A gente estava falando, né, sobre a grande tribulação, e ele volta para nos resgatar. Ele volta para interromper essa, essa perseguição, esse sofrimento da igreja, né? E aí ele vai saber, ele vai julgar os ímpios, vai julgar quem estiver vivo, quem estiver, os mortos também serão julgados, né? E aí, talvez mais para frente a gente vai tratar sobre isso, mas quando Jesus vier, ele vai restaurar a criação, né? Isso é, ele vai reformar a terra. Imagina que hoje os animais sofrem bastante por causa da ação do homem, as florestas, enfim, a Bíblia fala que a natureza geme, né? A natureza chora. Então, por conta disso, ele vai voltar e vai restaurar todas as coisas e tudo vai ficar bonitinho, né? Certinho.
Mas sabe de uma coisa? Essa história de Deus resgatar o povo do meio do sofrimento e interromper o sofrimento é algo que já aconteceu algumas outras vezes na Bíblia. Se você pensa, por exemplo, em Sodoma e Gomorra eram cidades horríveis, onde havia muita violência, muita promiscuidade, e Ló e a família de Ló viviam nesse lugar, né? Até que anjos apareceram para Abraão e falaram: ó, negócio é o seguinte, cara, sabe a cidade lá, Sodoma, onde o seu sobrinho mora? Então, a gente vai descer lenha lá. A gente vai descer lenha, não, a gente vai descer fogo, a gente vai destruir aquela cidade. E aí ele fala: ih, rapaz, eu tenho um sobrinho que mora lá. Então, vamos tirar seu sobrinho de lá, porque senão vai morrer junto, né? E Ló é resgatado dessa cidade, junto com a família, antes da destruição final. Entenderam? Então, Ló era um cara justo que morava em meio de uma sociedade perversa. Então, e antes da destruição final de Sodoma, Ló é resgatado. Da mesma forma como o mundo inteiro está corrompido, antes da destruição final do mundo, a igreja será arrebatada, né? Será retirada. Então a igreja é retirada e a destruição final vem, tá? Então no Antigo Testamento a gente já tem alguns indícios desse tipo de coisa, né? Que mais que a gente pode destacar aqui? Todo mundo abre lá em 1 Tessalonicenses, esse texto aqui, eu que vou ler. Se bem que eu estou falando bastante. O Gui Viola já leu também, né? Você leu, Gui? Não lembro. Ele saiu. Acho que a internet estava ruim. É. Então tá bom. Então eu vou ler aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13 até o 17, diz assim, ó: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Aqui, esse aos que dormem são os que já morreram, né? Aqui, a igreja estava preocupada com as pessoas que já tinham morrido, né? E quem estava vivo falou: poxa vida, Jesus vai voltar, né? A gente está esperando Jesus voltar. E os mortos, né, não vão participar desse reencontro. Poxa, seria tão legal que essas pessoas participassem com o reencontro com Jesus. Então, Paulo escreve falando: não esquenta a cabeça não, porque não vai ser desse jeito que vocês estão falando. E aí ele passa a falar como vai ser feito, como vai acontecer, né? Então, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os que não têm esperança, né? O pessoal estava chateado, estava triste, então, não fica triste não. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Então quando Jesus voltar, os mortos voltarão também? É isso que ele quer dizer? Sim. Como isso vai acontecer? Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Calma que eu já explico. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Só um minutinho. Cara, tem um pernilongo aqui me mordendo.
O que ele está acontecendo nesse texto aqui? Presta atenção. Pessoas tinham morrido na igreja, parentes, irmãos e tal. E aí, o que Paulo está ensinando é que quando Jesus voltar, quando ele aparecer no céu, da forma que a gente está conversando aqui, o que vai acontecer? Primeiro, os mortos vão os mortos crentes, né? Eles vão ressuscitar, vão se encontrar com Jesus no céu. Olha só, vou usar a técnica que eu aprendi. Assim, ó, Jesus ele vai descer. Olha Jesus aqui. Ele vai aparecer no céu. Os mortos vão ressuscitar e vão se encontrar com Jesus nos ares, nos céus. Depois, cadê você aqui, Larissa, que tá viva? Larissa aqui, ó. Falando bastante. Aí, nós, os vivos, também vão ter o corpo glorificado e vão se encontrar também com Jesus no céu. Então, todo mundo, os mortos, ressuscitados, aí o morto ressuscitado vira vivo, né? Fica vivo. Vai se encontrar com Jesus no céu, nós também nos encontraremos com Jesus nos céus. E depois disso, o texto não fala, né? Mas por outros versículos da Bíblia, nós sabemos que uma vez que tivemos esse encontro nos ares, nós vamos voltar para a Terra, né? E aí aí terá todo o juízo de Deus sobre a Terra. Aí a gente não vai participar disso, né? Provavelmente a gente só vai assistir, mas a gente já vai estar com o corpo glorificado, né? Eu vou estar com cabelo, eu vou estar magro, vou estar bonito, né? Então, assim, quem não tem uma perna vai ter perna de volta. Quem não tem um dedo vai ter dedo de volta, né? Quem sofreu algum tipo de cicatriz vai estar bonitinho, né? Então, essa é a minha esperança. Hoje eu não tenho cabelo, mas um dia eu vou ter cabelo no céu. Isso aí eu durmo e sonho com esse momento, né? Então, Deus vai restaurar todas as coisas. Nos encontramos com Deus, ou com Jesus no céu, vamos voltar para a terra, e ele vai julgar, vai castigar, né? E aí vai estabelecer o novo céu e a nova terra, que isso é assunto para depois, tá bom? Esse encontro, eu estou falando bastante, só para fazer uma pausa aqui. Até aqui alguma dúvida? Até aqui alguma questão? Não? Rebeca, tudo em ordem? Ivan? Então tá bom, vou considerar Tudo que... tranquilo. Então tá bom. Uma coisa interessante é que na antiguidade, isso aconteceu no livro de Atos, lá no capítulo 28, é que funcionava assim: quando alguém importante, um governante, um rei, uma autoridade religiosa bastante relevante, ia visitar uma cidade, antes de chegar nessa cidade, uma comitiva saía da cidade, ia ao encontro dessa autoridade, e aí a comitiva, o grupinho que saiu para receber, junto com a autoridade, entravam na cidade. Entendeu? Então faz de conta que o Bolsonaro, estou falando do Bolsonaro porque ele é o presidente do Brasil, né? Ele vai vir para Campinas. Caramba, o Bolsonaro está vindo para Campinas. E aí ele ainda está na Anhanguera. Então a gente monta um grupo de recepção, vai ao encontro do presidente na Anhanguera, a gente se junta com ele, cumprimenta ele lá, e aí juntos nós voltamos para Campinas. Entenderam? Então a gente recebeu o presidente lá na estrada, ele já estava vindo e a gente continua a viagem de volta para cá. Isso acontecia no mundo antigo, isso acontecia no Império Romano. Então, parece que o sistema vai ser o mesmo, entendeu? A gente vai receber Jesus nos ares e trazer, e acompanhar, trazer, né? Até parece. A gente vai acompanhar ele de volta para cá. Disso tudo que a gente estudou, uma pergunta que tem que ser feita, e ela é muito importante,
Nós estamos preparados para a volta de Cristo? Né? A gente tem que se perguntar isso. Né? Larissa, você está preparada? Ivan, você está preparado? Gabriel Cardoso, você está preparado? Rebeca, você está preparado? Né? O Marçal não está assistindo, só está acompanhando, né? Mas serve para ele também. Marçal, você está preparado? Ah, a Bárbara entrou aí, eu não vi. Ou é a Bárbara ou é o Vandré? Seja quem for, está preparado também, né? Então, assim, a gente não pode viver uma vida como se nada disso fosse acontecer. Jesus Cristo vai voltar. E se ele te pegar de calça curta, isso é, se ele te pegar despreparado, ou você, na melhor das hipóteses, né, vai ouvir simplesmente uma repreensão, né? Poxa vida, Felipe, hein? Você sabia que eu ia voltar, não se preparou, viveu como um crente de qualquer jeito, aí Jesus vai, ó, vai brigar comigo. Essa é a melhor das hipóteses. Na pior, vai ter gente que não vai entrar no céu, né? Viveu de qualquer jeito, como a Rebeca comentou, né? Viveu de forma torta, de forma porca, não creu em Jesus Cristo, não se preparou para a vinda, recusou, não vai entrar. Não creu, não creu. Então, quando a gente estuda sobre a volta de Cristo, a gente precisa se preparar, né? E como a gente se prepara? Vivendo uma vida de fé, uma vida correta, né? Orando, lendo a Bíblia, esperando realmente a volta de Cristo, né? Acordando todas as manhãs e pensando, poxa vida, será que é hoje? Será que é hoje? Será que hoje Cristo vai voltar? Será que hoje eu vou poder olhar para o céu e vou ver a pessoa de Cristo voltando com poder e muita glória? Cara, isso é fantástico, sabe? Isso deveria gerar uma ansiedade boa, uma expectativa para a gente, né? A expressão Maranata, ela tem a ver com isso, né? Tem a ver com vem, é o desejo de vem, Senhor Jesus. Vem, volta logo, né? Vem o teu reino. Poxa, isso é legal demais. Então a gente precisa viver de forma correta, de forma que honre a pessoa de Deus. Do contrário, a gente vai ser pego de surpresa e isso não é bom, isso não é legal. Alguma questão, alguma dúvida, alguma consideração? Não? Tudo em ordem? Então tá bom. Semana que vem, hoje a gente falou sobre a vinda de Jesus. Eita, nós, hein? Semana que vem a gente vai falar sobre o tribunal de Cristo. Isso é o juízo final. Caramba, hein? Juízo final. Bom, então não perca a próxima aula. Sou eu que dou aula também. Então vai ser bastante interessante. Vamos orar? Vamos orar, agradecer a Deus, já que ninguém tem nenhuma pergunta. Então vamos orar. A Larissa Ferri está por aí? Está conectada? Tô. Ora pra gente então, Larissa, por favor. Tá. Senhor meu Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela aula de hoje, Deus, que a gente possa guardar e aprender de todo o nosso coração que foi ensinado. Que o Senhor nos proteja nossa família, abençoe nossa semana. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito bom, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Se surgir alguma dúvida aí, vocês têm meus zaps. É só mandar um zap para mim. Beleza? Abraço para todo mundo, bom almoço e até. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Falou.